dia, graça e paz. Vamos começar esse momento com uma oração. Pai de amor, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado por mais essa semana que passou. Obrigado por esse sol, Pai, que pode estar esquentando um pouco a gente. Que o Senhor possa estar abençoando esse dia, Pai, esse dia especial, esse dia importante também, né, Pai? Que o Senhor possa estar acalmando os nossos corações, tirando toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo, que agora nesse momento a gente possa estar Te adorando em espírito e em verdade, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Pai, acima de tudo. Isso nós Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Gostaria de começar hoje com um testemunho rápido. Esse dia eu estava lavando o banheiro, né? Eu sou homem de casa já também, né? Um jovem pós-moderno. Aí eu tava lavando o banheiro assim, aí eu tava assim com a mangueirinha, né? Achou uma nota de 100 reais. Tinha um peixe lá no banheiro. Não, aí eu tava assim, aí eu olhei pro meu pé, molhado, né? Chinelo. Aí Deus ministrou muito forte comigo. Falou muito forte, tipo assim, de que eu posso ir mais, tipo, eu tava com o pé molhado só, né, o meu que tava no raso, assim. Aí Deus ministrou muito forte no meu coração de que eu posso ir mais fundo no relacionamento com Ele. Aí Deus me colocou esse versículo no meu coração, Ezequiel 47:3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pelas águas Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Aí eu senti muito forte assim que Deus tem preparado um tempo pra gente estar se aprofundando no nosso relacionamento com Ele, em adoração, em oração, em atitudes mesmo, né? E é isso, né? Porque é muito bom a gente ficar no raso, né? É muito confortável, é muito cômodo, né? Ficar com a mesma vida, assim, né? Com os mesmos pecados. Mas eu sinto muito forte Deus nos chamando para ir mais fundo, sabe? Não andar 500 metros, mas dar um passo, assim, de cada vez. Acho que é isso, gente. Fico emocionado, assim, não consigo falar direito às vezes. Mas é isso. Amém.
Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Do início. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito.
vontade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Queremos provar, Pai, mais da tua glória, Pai, mais da tua presença, Pai. Queremos nos aprofundar no relacionamento, Pai. Queremos dar, Pai, um passo de cada vez, Deus, mas que sejam passos de fé, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Agora, nessas próximas duas músicas, que a gente possa estar declarando, né, o quanto Deus é santo, o quanto Deus é poderoso. Amém? Quem puder ficar de pé aí. Santo, poderoso, querem que há de mim. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, 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 poderoso, querem que há de mim. Da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo Deus, Santo, 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 poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo
sempre, eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. No começo. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, calarei pra sempre. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver na vida em ti. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Amém. Vamos aplaudir Jesus Cristo. Amém, amém. Pode sentar. Nós vamos ter a Santa Ceia neste momento. E eu creio que é algo muito de Deus, essa dinâmica, e
nessa manhã eu senti no coração, né, para que as crianças pudessem também participar desse momento. No Velho Testamento a gente percebe uma situação em que os pais, né, deveriam ministrar, ensinar as crianças com respeito a alguns procedimentos, né? Então que esse seja um momento também para que você, que é pai, que você é mãe, que você possa ministrar também diante a pergunta que talvez surgir hoje ou em casa. Pai, mãe, o que significa? Né? Qual o simbolismo desse suco de uva? Qual o simbolismo desse pão? E que você, papai, né? E você, mamãe, você que é responsável da sua família, né, dos seus filhos, você possa ministrar, né, esses coraçõezinhos também. Amém? Enquanto o pessoal, né, ministra, eu gostaria que nós pudéssemos abrir, né, em 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo nos traz algumas recomendações com respeito a esse entorno da mesa, em respeito, né, à Santa Ceia. 1 Coríntios 11. Lembrando que esse momento é um momento instituído, né, por Jesus Cristo, como eu falei lá no concílio da segunda região, de que a prática, o exercício da Santa Ceia, ele tem um prazo de validade. Esse acessar desses elementos tem um prazo de validade. O apóstolo Paulo fala que nós precisamos acessar, né, esses elementos, acessar em entendimento, em experiência, esses elementos, a obra da cruz, até que ele venha. Então tem um prazo de validade. E se a nossa mente quer divagar um pouco mais, talvez venhamos a pensar: como será a eternidade? Será que vai ser marcado por Cronos? Não, vai ser marcado por Kairos de Deus. Amém? Não haverá dias, meses, anos, não haverá choro, nem pranto, nem morte. É um mistério onde a nossa mente não consegue dimensionar, porque a minha mente, a nossa mente, tem resquícios da iniquidade, tem resquícios, tem traços da iniquidade. Por isso que Jesus nos desafia, em Cristo Jesus, diante a identidade que Ele imprimiu em cada um de nós, como homens e mulheres justificados, homens e mulheres, uma nação santa, de propriedade exclusiva de Deus, caminharmos, né, em santidade, em cura e em libertação. E com esse entendimento, então, vamos com reverência, com alegria, poder novamente acessar esses elementos. E como a Bíblia nos fala assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim, diante a consciência que você teve da sua iniquidade, vire as costas para esse elemento e se assente, e volte para a sua casa com culpa. É isso? Não. Examine-se o homem a si mesmo, mediante o Espírito Santo de Deus, que prescruta, que sonda o mais profundo, né, da minha natureza,
E aí, pela graça e misericórdia de Deus, eu abro esses porões na minha alma e eu permito que não que a culpa inunde, mas que a graça inunde esse porão vazio, ilumine o meu ser, a minha consciência, a minha existência. E assim eu me aposso dessa graça de Deus, amém? E volto para o meu contexto, para a minha realidade, o quê? Justificado. Justificado. E esta é a nossa oração nesta manhã, que possamos analisar a nós mesmos e reconhecer aquilo que precisa ser reconhecido das nossas vidas, amém? Por isso que o salmista, nos fala dessa importância, de nós pedirmos que o Espírito Santo de Deus avalie o nosso coração e assim podemos acessar esses elementos, amém? Se você tem condições de ficar de pé, vamos com essa atitude, essa postura de reverência, de temor e tremor, receber esses elementos. E do momento que você tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você já é apto para você receber esses elementos, amém? E se assim for possível, você possa testificar dessa sua crença, desse entendimento da obra da cruz, fazendo um ato público, que é o batismo, amém? E se você não tomou essa decisão ainda, quem sabe até o final do ano ainda, nós podemos ter um batismo em nome de Jesus Cristo, amém? Tá? Então, com essa consciência, nós estaremos distribuindo esses elementos, enquanto o pessoal ministra uma canção aos nossos corações. Eu pediria ajuda, para alguns irmãos, para estarem distribuindo então esses elementos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que nós, como igreja, nesta manhã, com esse entendimento, com essa experiência em Cristo Jesus, de que eu e você, mediante essa obra da cruz, nos tornamos pessoas diferentes. Glória a Deus. Nos tornamos homens e mulheres diferentes. Vamos receber esses elementos com gratidão em Cristo Jesus. Amém. Amém. Toda honra, toda glória ao nosso Deus. Podemos assentar? Irmãos, como está o seu coração? Como está a sua mente? Como estão as suas emoções? Como está, enfim, esse ser humano no dia de hoje, diante esse bombardeio, vamos dizer assim, né, no bom sentido, que eu e você temos que estar lidando, né, particularmente nesse mês, né, nesses dias. Acho que eu não preciso dizer, né, em que contexto nós estamos vivendo, amém? Então, qual que é o seu sentimento, a sua sensação, né, diante daquilo que chega aos seus olhos? Esse aparelho, essa semana, ele de uma maneira mais intensa, veio muitas mensagens para mim. E aí eu me senti um pouco assim, encharcado. O pastor foi bonzinho, hein? Fiquei encharcado. E aí eu precisei usar filtros, eu precisei usar lentes para poder filtrar, como a Bíblia nos fala assim, para reter o que é bom. E como esse exercício é desafiador, amém? Fazer esse filtro diante desse bombardeio de informações, e não somente com respeito a essa questão que estamos vivendo como nação, como país, como cidade, como cidadão, tá? Mas enfim, vivemos uma era marcada por tantas informações, amém, queridos? Isso é muito bonito, isso é muito necessário, mas a pergunta que não me cala ao meu coração e à minha cabeça é:
de tantas informações que nós temos recebido nos dias de hoje, será que eu me tornei um Jessé melhor? Porque a análise que eu faço mediante as informações que chegam, essas informações não devem fazer com que eu seja uma pessoa melhor. Amém? E eu preciso então de filtros, de lentes, de entendimento, de sabedoria, para poder então absorver essas informações que chegam diariamente, de uma maneira muito ferrenha e intensa, em nosso dia a dia. Antigamente, fatos que aconteciam na cidade ou em outros países demoravam tempos e tempos, não é verdade? Mas hoje está ali acontecendo e estou vivenciando ali, na hora. Isso tem o seu lado belo, mas tem o seu lado que precisamos fazer muitas perguntas e questionar as questões e não irmos absorvendo tudo que está estampado à nossa vista, aos nossos ouvidos, diante dos comentários que temos ouvido. Então eu não sei como está a sua cabeça hoje, não sei como está o seu coração, mas eu estou me sentindo assim, encharcado de tantas questões, E aí veio ao meu coração, esta frase, desse livro, com essa temática, em seus passos, que faria Jesus? Então, esse autor, então, ele teve como objetivo, trabalhar com uma igreja, em uma certa cidade, que as pessoas pudessem comprometer durante o ano inteiro a não fazer nada sem antes perguntar, diante do contexto, realidade que você se depara, o que faria Jesus em meu lugar? Você se depara com situações, circunstâncias, em várias situações. E aí você precisa então tomar uma decisão, você precisa fazer escolhas, direita ou esquerda, céu ou inferno. Escolhas. E aí esse autor então, ele trata esta questão de como seria a nossa vida diante das escolhas, nós nos colocarmos diante dessa pergunta, o que será que Jesus faria diante essa situação, diante esse contexto? Enfim, a nossa vida é marcada por escolhas e decisões, amém? E pela graça de Deus, nós temos mais bênçãos do que dificuldades diante das escolhas que nós fizemos na nossa vida, amém? Você, marido, você se arrepende da sua escolha que você fez? Não se levanta a mão. Esposa, você fez uma escolha um dia do seu marido, do seu cônjuge, você se arrependeu? Não levanta a mão. Pensa. Esse curso que você fez, agora você pode levantar a mão. Você se arrepende? No começo do ano você comprou uma casa num determinado bairro. Você se arrepende por ter comprado essa casa nesse bairro? Enfim, a nossa vida é marcada por escolhas. E como é desafiador diante dessa situação. O que faria Jesus em meu lugar? Efésios 5, 15 a 16, não é um texto básico, mas eu vou transitar em alguns versículos, e esse texto nos fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e se como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então o texto
aqui está dizendo que existem maneiras de você lidar com a vida, amém? Né? Existem dois jeitos, né? Jeitos de ser homem e mulher nessa sociedade, nesse mundo. Você pode trabalhar, né? Ser um homem prudente, ou você ser honesto, sendo sábio. E o texto nos diz da realidade que está ao nosso derredor, ao meu derredor. A nossa realidade não é um mar de rosas. Tudo bem? Isso precisa ficar bem claro. O mundo jaz no maligno, né? E Deus não tirou na sua oração sacerdotal, Jesus não fez uma oração para que Deus tirasse cada um de nós do mundo, do sistema, mas que nos guardasse desse sistema. Tudo bem? Nós vivemos dentro desse sistema. E o apóstolo Paulo vai porque os dias são maus. Existem flashes, né, do mover da obra de Jesus Cristo nas famílias, nos dando esperança, nos dando fé, alegria, amém? Parece que a gente percebe fagulhas de esperança. É uma realidade diante desse caos que nós vivemos, né? E diante desse caos, o apóstolo então Paulo, né, está dizendo o quê? Aproveitem ao máximo cada o quê? Oportunidade. Hoje, particularmente, é uma oportunidade, amém? Oportunidade para quê, pastor? Para vir aqui no culto, amém? Também, né? Uma oportunidade que Deus está dando. E sabendo que o sistema, ele é mau. Porque os dias são maus. E aí então eu queria, dizer e conversar com vocês rapidamente nesse texto de 1 Coríntios 2, 6 a 16. Diante desse mundo mau, diante desse sistema que vivemos, eu e você nesta manhã precisamos responder essa pergunta: quem sou eu? Eu sou um homem natural? Eu sou um homem, uma mulher espiritual? Quem é você? É um homem natural ou você é um ser espiritual? Então vamos ler esse texto de 1 Coríntios, tá? 2. De 6 a 16. Eu creio que o texto em si já é muito claro, mas como diz uma certa vez um líder espiritual, né, de que o quão é importante nós lermos a palavra de Deus, amém? Porque vem aí os interpretadores, né, o que vem interpretar, a palavra de Deus, muitas vezes acabam falando coisas que o texto não está dizendo, né? Porque a própria leitura em si já ministra o nosso coração, né? Então o texto nos diz, 1 Coríntios 2, 6 em diante: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, e até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, sem o Espírito que vem
de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Versículo 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15: porque o homem espiritual julga as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Deus abençoe essa palavra. E queridos, como é importante nós, quando nós folheamos a palavra, entendermos um pouco qual o contexto que essa igreja se encontrava, ou o contexto, né, dessa cultura de Corinto. Está projetado aí. Olha o contexto, né, cultural desta igreja, em que Paulo traz essa mensagem. É uma cidade próspera, né? Era uma cidade estratégica, onde, através do porto, né, claro, não existia avião naquela época, né, mas era muito movimentada essa cidade, e com uma população muito grande de escravos e de gentes sem raízes. Você consegue imaginar que país é esse? Pensando hoje, nos dias de hoje? E com isso, era uma igreja marcada por libertinagem. Existia uma deusa chamada Afrodite. Dizem que existia o templo da Afrodite na montanha, e ao entardecer, em torno de 1000 prostitutas desciam até a cidade e serviam, a população. Olha o contexto. Existia também na própria cidade o templo de Apolo, onde existia, esse centro de práticas homossexuais, de adoração ao homem. Essa é a cultura em que o Evangelho de Jesus Cristo estava sendo desafiado. Será que século 21, essa cultura com relação à cultura que nós vivemos hoje, parece que só mudou de endereço, não é verdade? Só mudou de endereço. Queridos, então nós temos que entender de que o Evangelho de Jesus Cristo, ele vem, com uma contracultura dentro da realidade, seja moral, seja, como igreja. E falando de igreja, qual é o contexto que essa igreja, então, Paulo pegou? E seriam 3 pontos principais que o apóstolo, então, trabalha em seus 2 livros, 1 Coríntios e 2 Coríntios, É uma igreja que tinha divisão. Quantos de vocês já participaram de uma igreja que não tinha divisão? Agora você pode levantar a mão. Naquela igreja, dirigida pelo apóstolo Paulo, a igreja se encontrava em divisão. Tinha um grupo que fala assim: eu sou da doutrina do Gessé. Eu sou da doutrina, de Y líder. Eu sou de Apolo. Eu sou de Paulo. Existia uma divisão, partidarismo naquela comunidade. Você conhece alguma igreja que não tem esse desafio com respeito à questão doutrinária? Paulo pegou essa igreja
É um grupo que falava assim, não estou acreditando, nós não acreditamos nessa questão da ressurreição. Nós não acreditamos nessa questão da ressurreição. E aí Paulo então vem dizer, não, a mensagem de Cristo Jesus é uma mensagem completa. É corpo, alma e espírito. Porque parece que tinha um povo ali que falou, não, eu creio nessa mensagem, desse evangelho, então a minha alma está salva, está garantida. Agora o meu corpo vai perecer aqui mesmo, então vamos para a gandaia. Olha o entendimento. O que é ser mais espiritual? Será que existe em nosso meio, nas igrejas, grupos ou pessoas, famílias que se dizem mais espiritual do que você? A gente encontra, não é verdade? Pessoas ou igrejas que se dizem mais espirituais. Paulo encontrou esse grupo. Você não tem o dom espiritual? Eu tenho. E eu manifesto aqui agora. Isso criava então um clima do quê? Complicado, né? Pessoas que se achavam melhores do que o outro. Um povo que não tinha entendido essa dinâmica da Santa Ceia, onde as pessoas literalmente se embriagavam. Se embriagavam. Foi por isso que nós tivemos que ler esse texto de 1 Coríntios 11, onde o apóstolo Paulo dá uma direção do que significa esse entorno da mesa. É nesse contexto, seja cultural, seja no contexto como igreja. O apóstolo Paulo, então, ele vem com essa mensagem. E essa mensagem é específica, que eu queria somente retratar. Quem sou eu? Eu sou um homem natural ou espiritual? Versículo 14 nos fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por isso são o quê? Loucura. Você crê que a instituição chamada matrimônio é uma coisa espiritual? É uma coisa que nasceu no coração de Deus? Sim ou não? Nós vivemos tempos em que as pessoas, diante dessa instituição, falam, não, casamento, homem e mulher, isso é loucura. Isso é loucura. Ô Jessé, você está idade das pedras? Enfim, tantas outras questões que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Quando o homem é natural, isto é, o homem que só vive na dimensão do seu RG. O desafio é de sermos, ou de termos passado pelo processo, talvez de Nicodemos. Porque até então ele era um homem natural, um homem religioso, da religião. E ele, diante da mensagem que Jesus estava propagando, ele entrou em uma angústia teológica, vamos dizer assim, e foi lá e conversou tete a tete com Jesus. E Jesus não responde a sua pergunta, mas ele faz outras perguntas para ele. E nessa conversa com Nicodemos fala assim: cara, você precisa nascer da água do Espírito. Porque quem nasceu da carne é natural, mas quem nasceu do Espírito é espiritual. Porque, versículo 15, porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Qual é a característica, então? Qual é a característica desse homem espiritual? Eu queria só pontuar uma questão aqui que o texto nos fala. Qual é a característica, então, desse homem espiritual? Versículo 15. Porque o homem espiritual julga todas as coisas. Numa outra versão,
acho que foi a NVI, fala: mas quem é espiritual, vamos falar todo mundo junto? Discerne todas as coisas. Uau, esta é a chave. Entre o homem natural, entre o homem espiritual. Quando eu li esse texto, eu logo veio à mente assim: o homem espiritual é aquele indivíduo, aquela igreja, aquela pessoa que se apresenta diante de Deus do tipo: em teu nome fizemos isto, assado, cozido e fritado. Em teu nome fizemos milagres. Em teu nome expulsamos demônios e tal. Mas Jesus fala assim: eu não conheço vocês. E eu creio que na nossa caminhada como igreja existe um lugar, né, da epifania, do sobrenatural, do exercício dos dons espirituais. Tem o seu lugar. Mas o centro de um homem espiritual, que o texto nos traz nesta manhã aqui, e que ele discerne todas as coisas. Amém? Que tem um discernimento, que sabe fazer escolhas. Esse é um grande desafio, né, no mundo, né, pós-moderno que vivemos hoje, de tantas informações, onde cada um respeita o seu ponto de vista e ponto final. Como diria, né, não existe mais aquela expressão da verdade absoluta, né? É relativo. O pastor Manabo Gessé, esse cidadão aqui, prudentino, ele preza pelo casamento. Ok, agora você tem que me respeitar, cara. Vivemos nesse contexto, nessa realidade. Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. E quando fala em discernimento, fala que é conhecer ou ver distintamente, avaliar, fazer a distinção entre duas ou mais coisas. Em Lucas 15, 56, o apóstolo está falando sobre o contexto do sinai dos tempos. Você percebe que essa semana, graças a Deus, Deus permitiu o tempo mais nublado, sim ou não? Fazendo um parênteses, eu creio que antigamente o pessoal orava mais. Sim ou não? Orava mais. Hoje, quando eu quero saber do tempo, eu entro no clima-tempo. Dá uma visão, um panorama, daqui 5 dias, como vai ser o tempo. Se a Márcia engravidar, ou quando ela se engravidou, a gente foi no médico, e acho que depois de alguns meses, eu fiquei sabendo que o Giovanni, não é Giovana, mas é Giovanni. Aí fiquei pensando, os meus pais, os nossos avós, na gestação, era uma surpresa, não é verdade? O pessoal com certeza, acho que gastava um tempo mais em oração, ou tinha que fazer um enxoval de 2, Mas enfim, Lucas está exortando. Vocês conhecem essa questão da estação do tempo? E vem com uma palavra dura aqui, dizendo: hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir esta época. Você consegue discernir o momento que você está vivendo como indivíduo, como cidadão, como profissional, como casal, como cristão, como discípulo, como país, como nação? Você reconhece que tempo você está vivendo? Qual esse tempo? Ou você está com uma certa idade querendo ser um jovem, ou um jovem querendo ser uma pessoa mais de idade, e você não está assumindo a sua verdadeira identidade, seu propósito no momento que Deus tem te dado como profissional, e querendo se aventurar. Você sabe discernir a época e o tempo que você está vivendo?
E o texto em Hebreus 5,14 nos fala assim: o alimento sólido é para os adultos, para que pela prática tenham as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O homem espiritual, ele mortifica a mente manchada pela iniquidade e busca ter a mente de Cristo. Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Aqui eu termino, queridos, dizendo de que o desafio, como pessoas, está bem claro. Eu e você precisamos fazer boas, excelentes escolhas em nosso dia a dia com discernimento. Como o Tiago fala, se alguém precisa de discernimento, sabedoria, o quê? Peça a Deus. Mas não sejamos como onda, duvidando, mas será que... Não, ore, peça a Deus, e Deus vai derramar esse entendimento, essa sabedoria para você, amém? O pessoal que está em dúvida aí, eu vou casar com uma oriental ou uma brasileira? Giovanni, está com essa dúvida? Vai ser uma oriental, uma chinesa, uma coreana, uma indiana? Tá, Fica nessa dúvida, não fica? Então, Deus vai te dar sabedoria, meu querido. Amém? Que profissão? Peça, Deus vai dar sabedoria. Nas pequenas coisas, parece balela, Balela, mas como é importante, é nas pequenas coisas. O desafio, no sentido individual, mas o texto termina dizendo desse discernimento. Nós. Eu achei isso fantástico, essa conclusão, que Paulo nos traz com respeito a essa de ser um homem espiritual. Está declarando, nós quem? Nós igreja, nós instituição, nós como um conjunto precisamos ser uma igreja que faz escolhas e decisões com essa mente de Cristo. Amém? Esta é minha oração nesta manhã. Vamos começar por mim, mas por cada um de vocês. Temos um horizonte em vários aspectos da nossa vida. Que possamos ser homens e mulheres espirituais, amém? Que tiveram o entendimento da cruz de Cristo e que buscam viver em santidade. E que têm feito essas escolhas com sabedoria, com discernimento. E a gente tem entendido de que a vontade de Deus, o que ela é boa, perfeita e agradável. Então, queridos, vamos continuar a sermos persistentes, intencionais, buscando essa intimidade cada vez mais em Cristo Jesus, na palavra de Deus, com o auxílio da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus, onde o texto nos falou muito claramente sobre a Trindade aqui, onde o Espírito Santo de Deus é que vai ministrar e tem ministrado o meu coração, o coração de cada um de vocês, amém? O Espírito Santo de Deus, ele tem desvendado os mistérios, vamos dizer, do coração do Pai e ministrado em nosso coração, amém? Coisas que o seu líder espiritual, que o seu marido, que a sua melhor amiga, o seu amigo não consegue dimensionar a dor ou a situação que você está enfrentando, mas esse sussurrar desse Espírito Santo de Deus ministra o seu coração e a sua alma, e a gente pode o quê? Prosseguir. Está doendo? Tá. Estou angustiado, quero desistir, mas eu não desisto, eu me renovo, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mas o nosso homem interior se renove a cada manhã, a cada dia. E eu quero declarar que nesta manhã Deus derramou da porção necessária para cada um de nós, porque nós somos uma geração de homens e mulheres, discípulos de Jesus Cristo, espirituais, que tem esse discernimento, que buscamos esse discernimento, e se não temos, nós oramos e Ele derrama desse discernimento para cada um de nós, em Cristo Jesus. Amém?
Vamos ficar todo mundo de pé? Nós vamos estar terminando esse tempo muito de Deus. Pedindo para que Ele sonde o nosso coração. E se você ainda não é uma mulher espiritual, se você ainda não é um homem espiritual, quem sabe você possa tomar essa decisão de, a partir de hoje, ser um homem, ser uma mulher espiritual, que tem um discernimento e que faz escolhas, que decide as coisas e que desfruta da perfeita e boa, agradável vontade de Deus, que se revela e que tem se revelado em nosso dia a dia também. Amém? Que você possa orar, né? Peça ao Espírito Santo de Deus sondar o seu coração enquanto essa melodia ministra o nosso coração. Amém? Pai, queremos no dia de hoje agradecer pela Tua palavra, agradecer porque nós temos essa nova identidade em Cristo Jesus. Nós somos uma geração, nós somos uma igreja marcada por esse entendimento, por essa fé. Somos uma geração de homens e mulheres que têm essa espiritualidade, que temos esse entendimento. Por isso, nessa manhã, nós agradecemos e suplicamos pela nossa família, clamamos por esta cidade e, em particular, oramos que o Senhor derrame do alto esse discernimento para um momento tão importante que essa nação está passando, e que nós precisamos fazer escolhas como homens e mulheres espirituais, com discernimento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, com esse Brasil,